Hello! João! Não, meu filho, faz isso não, homem. Me dá isso aqui, senão você não ganha mais nenhuma surpresa. Viu? Eu coloquei foi um vinho pra congelar, não vou te dar um, porque você não tá merecendo não. João, vem cá. Vem, vou te colocar aqui na mesa, vem. Tem que pegar logo um paninho pra poder passar lá. E aí, gente? Adrenalinas a todo vapor. Bota aqui a tampa. João conseguiu pegar uma caneta e tava riscando os meus sofás. Você vai comer minha salada? Uhum. Então come a salada e fica quietinho. Você vai comer tudo? Uhum. E aí, gente? É, Brasil. Quem faz ao vivo é assim mesmo, né? A gente chega, o filho tá riscando os sofás, só que a gente já tá ao vivo e a gente precisa ficar plena, bonita, fazendo de conta que nada tá acontecendo. E é assim mesmo, vida que segue. O que você tá querendo aparecer aqui, João Pinheiro? E aí, gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês têm me acompanhado nessas lives de meio-dia? Rapaz, é cada live melhor do que a outra. Amanhã eu tenho mais convidados. Hoje eu tenho um convidado muito especial. Sexta-feira, sábado. Eita, glórias. Tu tá querendo aparecer, João, na minha live, João? E hoje, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Principalmente o público masculino. Se você me segue aqui e você conhece alguém... Mamãe, você foi? Eu fui no estudo da Bíblia. Ah, tá. Se você conhece um homem que viveu algum processo de crise no casamento, traição, algo desse tipo, deixa eu te contar uma coisa. Eu preciso que você mande agora. Ligue pra ele. É café. É café. Quer ver? Aqui, eu vou te mostrar. Tá muito quente, tá? Muito quente. Muito quente. Preciso que você convide, ligue pra ele, fale pra ele que ele precisa entrar ao vivo aqui com a gente nessa live de hoje à tarde, porque hoje o nosso convidado especial tem condição não, Brasil. Aí a pessoa tem condição. Vamos lá retomar. O meu convidado especial vai ser um homem que vai trazer um testemunho de vida, gente, que eu confesso pra vocês que eu acho que ele é a resposta das minhas orações. Porque, de fato, aquilo que nós vamos compartilhar hoje é algo, assim, milagre do milagre. Porque, genuinamente, está aqui expondo a nossa vida, contando a nossa história, não é fácil. Imagina um homem que sofreu uma crise no casamento, que sofreu uma traição no casamento, abrir para o mundo todo, falar o que Jesus fez na vida dele. E hoje nós vamos ter essa pessoa conosco. E hoje se tornou não só um grande testemunho, mas um terapeuta, especialista nessa área. Mas, gente, não tem condição. Ele já tá comendo tudo. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá mudo? Oh. Voltou, gente? Ah, deixa eu tirar aqui, peraí, gente. Oi. Voltou? Beleza, voltou. Agora tá tudo bem. Maravilha. Então vamos retomar. E eu já quero convidar meu convidado surpresa. Ó, tá tudo sujo aqui, João. Vem, vamos comer lá na sua mesa. Ai, não acho isso dói. Vamos lá pra mesa, vamos. Muita calma nessa hora, que o João está se Vamos lá pra controlando. mesa, vamos. Cadê o papai? Vai chamar o papai. Ah! O papai tá chamando Olha lá, você. seu pai te chamando, ó. É assim, gente? Vocês estão pensando? Oi? Papai tá chamando você. Vai lá no papai. Agora foi. Deixa eu levar pra você, senão vai derramar, deixa. Deixa eu segurar pra você. Deixa eu te ajudar, senão não derrama. Só vou te ajudar. Vendo, gente? Vida real como ela é. É assim mesmo, Brasil. Vamos que vamos. Então, vamos lá, gente. Não vamos perder tempo. Quero já convidar Silvestre, que tem sido essa voz, né? Como a Nath vem aqui e traz a história
curada, livre, de forma que não dói, não me escraviza mais, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Aliás, de conhecê-lo, aspas, porque agora eu vou conhecer profundamente, né, o que ele tem feito de trabalho, o que ele tem vivido. E enquanto eu convido ele, por favor, mande vários aviãozinhos, conversem, chamem pessoas para estar conosco aqui ao vivo, combinado? Vou chamar ele enquanto isso. Para estar aqui com a gente, combinado? Manda aí para todo mundo aviãozinho, convida todo mundo, enquanto o meu convidado está entrando aqui. Oi! Pronto. Boa tarde, Tudo tudo bem? Tudo. Tá conseguindo me ouvir? Tô, só não tô conseguindo ver. Não tá me vendo? Não. Mas ultimamente está tendo esse bug no Instagram. Mas queria perguntar se o pessoal tá vendo os dois, que a gente faz assim mesmo. Gente, vocês estão vendo a mim e o doutor Silvestre? Silvestre mesmo, né, gente? Isso. No seu Instagram que eu vi é. Deixa eu ver aí. Deixa o pessoal responder. Sim, estamos vendo. Então tá todo mundo me vendo e te vendo. Então vamos começar a nossa live essa semana. Ontem, né? A gente começou a nossa minissérie Virando o Jogo da Traição. Foi liberado o primeiro capítulo da minissérie. E eu recebi muito pedido de ajuda de muita gente, por incrível que pareça, de muitos homens. Inclusive homens que estão escravizados na dor gerada pela traição. E eu sempre falo para as pessoas, gente, o tempo pode ser moderno, a gente pode estar no século XXI, mas tem coisas que não tem jeito. É a minha percepção, e eu queria que você me ajudasse em relação a isso. A minha percepção sobre essa situação é que é muito mais difícil realmente para o homem superar uma traição do que uma mulher. E eu queria, primeiro de tudo, também já te agradecer por esse tempo. Gente, já começa a seguir aí o doutor Silvestre, que tem sido terapeuta, acho que especialmente de homens, né? Pelo que eu vi no seu Instagram. Já começa a seguir ele aí. E, sobretudo, eu queria, por favor, que você, meu amigo, se apresentasse, contasse um pouco da sua trajetória para as pessoas que não te conhecem. Enquanto isso, o pessoal já está mandando, eu vou mandar, inclusive, vários aviãozinhos aqui, convidando todo mundo para estar aqui com a gente. Deixa eu mandar aqui. Por favor, doutor Silvestre, é com você. Tá certo. Então, muito obrigado por ter aceitado para fazer essa live juntos. Eu a conheci há pouco tempo, na live que fez com o Doc, né? O Dr. Jorge, que é o meu mentor, sou mentorado, terapeuta mentorado dele. Inclusive, foi ele o grande responsável pela restauração do meu casamento. Uau. E se hoje eu ajudo na restauração de outros casamentos, porque teve alguém que me ajudou. E junto com ele, você é uma voz também grande aqui na internet que tem esse trabalho lindo de restaurar os casamentos, de ajudar as famílias. Eu costumo dizer que a internet ela é causadora, né? Não é ela por si, né? Mas é um meio que causa a destruição e a separação em muitos lares. Mas ela também é um meio que é usado para que muitos lares sejam restaurados, né? E foi o que aconteceu com o meu. Então, é uma ferramenta que ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Silvestre. Hoje sou terapeuta de casais, mas nem sempre foi assim. E minha formação é em letras, né? Eu era professor de português, mas não atuo mais nessa área. Eu estou trabalhando agora com a terapia de casais, atendendo casais que estão em crise ou que já estão separados. Como eu disse, sou mentorado do Dr. Jorge. Eu vou contar um pouco da minha história. A Sandra entrou aqui, a Sandra é mentorada também. Ela faz parte do projeto. Grande abraço. E acolho todos que estão nos assistindo agora. Pois bem, posso já começar a contar um pouco da minha história? Por favor, vá em frente. Então, vamos lá. Eu estava indo para 13 anos de casados. Eu vou resumir, não vai dar para contar ela toda, porque é muito comprida. Mas pelo menos as partes principais eu vou contar aqui. Que vai ajudar muitas pessoas que estão assistindo, sobretudo os homens. Que, conforme
a experiência de atendimento que eu tenho com eles, eu percebo que são, como você disse, é mais difícil para eles por vários motivos. E um deles é que eles têm mais vergonha do que as mulheres de contar o que aconteceu e buscar ajuda. Isso é fato, né? E por outros fatores também que torna realmente a luta um pouco mais difícil. Pois bem, eu estava indo para 13 anos de casado quando a minha esposa saiu de casa, né? Ela decidiu sair e ficou com outra pessoa que, por sinal, era um amigo meu, né? É coisa muito comum de acontecer. Traição E dupla, né, Silvestre? dupla, porque era Traição do isso que eu amigo e da falei. esposa, né? Sim, porque duas pessoas que eu não imaginava, né, que seria capaz de fazer isso. É, e no início eu passei por tudo aquilo que as pessoas me relatam, né? Eu perdi 10 quilos na época, perdi o sentido da vida, a vontade de comer, de beber, trabalhar. Não deixei de trabalhar, mas eu ia sem vontade nenhuma. Tive pensamentos suicidas. Eu cheguei a pensar em tirar minha própria vida. Não sei nem se pode falar isso aqui, mas e tudo isso, hoje, quando eu atendo as pessoas, eu vejo elas relatando, eu consigo me colocar do outro lado, né? Porque eu vejo, poxa, realmente eu sei o que você está sentindo, porque eu passei por isso. E uma das coisas, agora eu já indo, né, pulando um pouco, fazendo uma pausa aqui na história, hoje eu entendo porque Deus permitiu que eu passasse por esse sofrimento, e o ideal é que a gente consiga ressignificar nosso sofrimento. Eu aprendo bastante isso na mentoria do Dr. Jorge. E o sofrimento, e como você disse também, né? A traição ela pode ser o melhor acontecimento da vida de uma pessoa. Embora pareça contraditório, mas realmente isso pode acontecer. Se você der um novo significado àquilo que aconteceu. Porque nada é permitido que aconteça, nada acontece ao homem sem que Deus permita, de alguma forma. Né? E tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Nada acontece sem que Deus permita. Né? E se ele permite, ele consegue tirar um bem maior disso. Né? Vocês estão me ouvindo bem? Se puderem comentar aqui. Está tudo bem, tá tudo bem. Ah, tá. Ah, beleza. Tranquilo. Então, aí voltando. Eu passei por tudo isso, né? Emagreci bastante, perdi, né, a vontade até de viver. E eu achava que era o fim, né? Um pouco depois, minha esposa ela saiu de casa, um pouco depois pediu o divórcio. E para mim isso foi uma dor muito grande, que para mim tudo então tinha acabado, né? Com o divórcio, como eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, não conhecia nenhum ninguém que estava lutando pela própria família. Eu conhecia um ou outro caso de mulheres que foram abandonadas, né? Mas de homem eu não conhecia nenhum. E também não sabia que após o divórcio era possível restaurar um casamento. Para mim tudo era novidade, né? Eu não conhecia o Dr. Jorge, não conhecia você, não conhecia ninguém que falasse sobre restauração de casamentos até então. Então para mim tudo era novidade, né? Eu nunca pensei e passaria por isso na minha vida. Então não sabia nada, nem psicólogo, eu nunca tinha passado psicólogo. E eu procurei nessa situação. E quando eu fui atrás de um profissional, o que aconteceu? Essa psicóloga que me atendeu, ela me sugeriu que eu arrumasse outra pessoa, deixasse, já que minha esposa tinha decidido sair de casa e arrumar outra, que eu fizesse isso mesmo, que eu arrumasse outra pessoa, que só assim essa minha grande dor seria suplantada por uma grande alegria. Né? Só algo muito forte poderia ser capaz de superar essa dor que eu tinha. Eu quero só fazer aqui uma pausa, Silvestre. Você que está nos ouvindo, essa opinião, né, essa sugestão, porque não é conselho, porque conselho é sempre fundamentado na palavra, é uma coisa que eu escuto muito das pessoas também que vêm viver o processo com a Nath. E o pior de tudo não é isso. É que quando as pessoas seguem essa sugestão, essa opinião, elas vivem uma dor dobrada. Por quê? Porque quando você está magoada, a tendência natural é você magoar.
Então, imagina alguém que está profundamente dolorida com a traição entrar em um outro relacionamento. A outra pessoa pode ser maravilhosa, com certeza. A pessoa traída vai trair, vai pisar na outra, vai maltratar a outra, como se a outra merecesse aquele processo, mas não merece. Só que como ser humano, né, como alguém que vive uma dor, se você está sangrando emocionalmente, quem vai respingar o sangue do seu sangramento é quem está mais próximo. Então, Acaba descontando sem querer. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Ou seja, se você não tratar a sua dor emocional, se você não tratar aquilo que você sofreu, é essa a marca que você vai deixar em todo lugar. Você vai passar de traído para traidor, né? E eu falo isso porque, estatisticamente, gente, há 14 anos é o que eu vejo que acontece, tá? Eu não estou dizendo que isso é uma regra, mas é um padrão. Então, dentro de um padrão, quando você vive esses processos, e é muito interessante quando você começou falando, Silvestre, porque é muito importante você ser conduzido por alguém que viveu na própria pela situação, que isso vai tornar para você algo mais praticável, mais fácil de você alcançar. Que é como o Silvestre disse, eu nunca tinha visto nada disso, eu nunca vivi nada disso. De repente eu sofri a dor e tive que buscar ajuda. E aí o que eu fiz? Me virei nos 30. Só que caí na mão de quem? De alguém que ao invés de acolher a minha dor, né, no sentido de ter empatia, o que fez? Não, dá o troco. Vai viver, um amor substitui outro. Gente, isso não existe, isso é mentira. Eu preciso dizer para vocês que isso é mentira. Não existe essa coisa de você curar uma traição se relacionando com outra pessoa. Nunca vai dar certo. Escutem o que eu estou falando para vocês. Eu trabalho com isso há 14 anos. Nunca vi. Eu não estou falando, 10% dá certo. Não, nunca vi funcionar. Então, essa é o meu conselho para você. Não se mova por opiniões ou sugestões. Quer viver a cura? Busque a pessoa certa, o lugar certo. Chama-se Jesus Cristo. Só na palavra você vai viver tudo isso. Mas vamos lá, voltando. Exatamente. E completando o que você falou, quando hoje, atendendo pessoas que passaram antes de mim por algum profissional, e aqui não é criticando a classe dos psicólogos, meus amigos, tem muitos amigos psicólogos que são ótimos profissionais, mas se eu for falar em termos de porcentagem, talvez umas 90% de cada 10 pessoas que passaram, né, por psicólogos, 9 relatam a mesma coisa, que foram aconselhados a encerrar o ciclo, a mesma expressão que usaram comigo, encerrar o ciclo, ser feliz, pensar, ter amor próprio, né, pensar em você primeiro. Então, 90% passaram por psicólogos, receberam o mesmo, não é conselho, a mesma sugestão de viver a vida, ser feliz, como se fosse possível ser feliz imitando o que o outro fez, né? Indo buscar uma vida de adultério. E como diz a palavra, não é o caminho, né? Então, mas eu recebi esse conselho também, assim como muitos que hoje eu atendo. E a princípio eu não segui, porque pela doutrina que eu sigo, e se eu acusava, né, na época minha esposa, foi um dos meus erros, acusava ela de adultério, porque nós temos que acolher com amor, embora realmente é um erro, jogar na cara não resolve, né? Duas coisas que eu errei em várias partes durante esse processo, mas uma delas é insistir para minha esposa que não saísse de casa um pouco antes de sair, porque não adianta, e também jogar na cara os erros dela, também não adianta. Então, mas isso eu fui aprendendo, né, da pior maneira possível, passando pelo sofrimento. O que eu aprendi depois, hoje estou aprendendo a mentoria do DOC. Com os atendimentos a gente aprende bastante também. A gente não só orienta, a gente acaba aprendendo. Mas aprendi tudo depois. Aqui colocou o comentário fixo, né? É possível me perdoar uma traição? Vamos chegar lá. Pois bem. E para mim, isso que aconteceu. No início eu cheguei ainda a ir atrás da minha esposa. Até que aconteceu um outro, e que eu vou resumir bem para dar tempo. Aí, pouco depois, ela engravidou desse cara. Aí, para mim, realmente era o fim. Aí não tinha mais jeito. Aí, de fato, eu
resolvi encerrar essa história, encerrar essa busca pela restauração, embora nem o termo restauração eu não conhecia. Mas então desisti, né? Eu não falei, mas a gente até então tinha 3 filhos, e um dos meus maiores sofrimentos foi chegar em casa e não ver meus filhos lá, porque ela saiu de casa e levou os filhos com ela, né? Então não perdi só minha esposa e um amigo que até então eu achava que era, mas perdi também a convivência com meus filhos, né? Que é igualmente doloroso. A gente sabe que na hierarquia, né, da ordem de prioridade, a esposa vem primeiro, depois Deus vem primeiro, depois a esposa e depois os filhos. Eu não sabia nada disso. Por vezes eu coloquei minha esposa em primeiro lugar, colocava minha mãe também em primeiro lugar, ela colocava os filhos, a gente não sabia dessa ordem. Depois presta o celular para eu usar aqui. Então, eu não sabia dessa ordem. Então, eu errei também, ela saiu de casa, mas eu reconheço que eu tive participação em toda a separação, a participação no erro dos dois, de ambos. Hoje eu sei disso. Na época eu só acusava ela por ter saído de casa, mas hoje eu reconheço que eu tive participação nisso também. Geralmente os dois têm. Como o Dr. Jorge diz, né? É como que durante o egoísmo durante o relacionamento a gente deixa esfriar através do egoísmo de ambos, né? O que é egoísmo? Você pensar em você primeiro para depois pensar no outro. Você se colocar em primeiro lugar. Então, ambos fazem isso durante o relacionamento e até que isso vai crescendo até que um decide sair. Como se a gente municiasse uma arma e os dois colocam munição na arma, mas um dos dois decide dar o tiro, né? Que seria a traição, seria a separação, né? Sair de casa e tentar ser feliz de outra maneira. Como Deixa eu te se isso fosse perguntar uma possível. coisa, Silvestre. Pode. Uhum. Então, você era casado, tinha 3 filhos, nesse processo ela engravidou da outra pessoa que ela estava tendo um relacionamento, mas ela engravidou depois que vocês se separaram ou vocês ainda estavam casados quando houve? Já estávamos separados. Já estava separado. Então é como se a gravidez, quando veio, consolidou a separação. Isso. E aí, dentro desse processo, foi quando você começou a buscar ajuda. E deixa eu te perguntar uma coisa: como foi a grande virada de chave nessa situação? Tá. Então, foi com o Dr. Jorge. A partir do conhecimento do conteúdo dele, eu comecei a pensar a descobrir que era possível a restauração. O que aconteceu? Eu não segui de pronto o conselho que a psicóloga deu, mas depois da gravidez, eu comecei a me interessar por outra pessoa, ficar com uma outra pessoa. E eu queria algo sério. Então, o que eu fiz? Eu busquei a nulidade do casamento. Eu ia entrar com pretexto de... Porque só traição não vale no processo para anular o casamento. Para na verdade, tornar nulo, né? Mas eu ia alegar a imaturidade dela e uma série de fatores. E até o fato de a gente casar sem ter filhos, que na Igreja Católica, se você casa sem intenção de ter filhos, esse casamento é inválido, porque os filhos fazem parte, né? Ter filhos faz parte do casamento. Deve fazer isso, deve fazer parte. E era um dos motivos, eu cheguei a escrever a carta, fazer tudo. Eu queria casar realmente com essa outra pessoa. E o que acontece? E através dessa pessoa, eu conheci o Dr. Jorge. Para você ver como são as coisas, né? Através dessa pessoa, eu conheci o Dr. Jorge. E já com o processo de nulidade em andamento, eu comecei a ver os conteúdos dele falando sobre restauração, inclusive em situações em que há indícios de nulidade do casamento, de que o casamento foi nulo. Ou seja, ele num dos stories, ele falou que mesmo um casamento que foi invalidado por algum motivo, ele pode, durante o processo, ser validado. E depois, conversando com ele, particularmente, ele me falou que realmente eu casei sem a intenção de ter filhos, mas depois tivemos logo 3. Então, assim, ali já quebrou. Durante o processo, a gente tornou válido o processo, mesmo que eu não soubesse disso. E outras postagens dele me fez pensar, bom, realmente é possível, né? O meu casamento pode ser restaurado.
Mas E uma coisa eu preciso, ô, Silvestre, eu preciso te direcionar em um seguinte sentido. O que especificamente você leu, você ouviu, que virou a chave em você? Porque, na verdade, o que as pessoas estão aqui dizendo assim, Nath, eu preciso estancar a dor que eu estou sentindo pela traição gerada pela minha esposa, que é essa comunicação. O que de forma muito clara, você viveu, Nath, eu conheci isso aqui, eu vivi isso aqui, que transicionou, que você disse assim, peraí. Eu não posso continuar a casar com essa mulher, eu não posso cancelar meu casamento, eu preciso restaurar meu casamento, perdoar minha esposa e voltar a cuidar dela. Você tem esse dia? Você tem esse momento? Então, é difícil marcar uma data exata, né? Mas uma coisa eu sempre soube, mesmo estando com a outra pessoa, quando eu recebi uma mensagem da minha esposa, era a mensagem da esposa, né? A esposa, ela sempre superior a qualquer outra mulher, né? Não tem como negar isso, né? E eu acho que mesmo quem está fora de casa percebe isso, de alguma maneira. Eu atendo homens que estão fora de casa, né? Ou que estiveram, e eles relatam algo parecido. E por isso que eu falo também para as mulheres que têm um homem cujo marido está fora de casa, mandem mensagem. Mandem. Né? Se não tiver bloqueada, manda mensagem, áudio, principalmente porque, assim, mesmo quando eu não queria nada, quando eu soube da gravidez, e eu não queria mais nada com ela, realmente eu não queria. Né? Só que algo dentro do meu coração, e eu não sei explicar, não tem como eu descrever que eu não sei explicar, É mas quando espiritual, eu né? recebi... Quando dentro da Sim, nossa humanidade a gente não consegue explicar, é porque é algo espiritual. Porque o casamento, gente, mais uma vez eu bato nessa tecla. O casamento é espiritual. Ainda que vocês fiquem de corpo separado, mas existe uma conexão espiritual. E isso que você está falando é sensacional, Silvestre. Por quê? Porque às vezes as pessoas dizem assim, não, então não vou falar e tal, o orgulho fica latente, né? uhum, E a pessoa perde o contato total, ou porque manda mensagem, cria expectativa, a pessoa não responde, a pessoa, também não quero mais saber de nada, não. Mas deixa eu falar. Escuta isso que ele está falando. Diminui a tua expectativa, manda mensagem, porque de alguma forma você continua alimentando ali dentro da pessoa a força da conexão da aliança que é espiritual. sim, exatamente. E assim, e mesmo que não obtenha resposta, né? Continue, mesmo que pareça até que receba uma resposta grosseira, eu não lembro de ter respondido ela de forma grosseira em algum momento, não lembro. Mas às vezes ela, deixa eu explicar melhor como foi a situação. Depois de um tempo, com 2 anos mais ou menos, ela se separou do cara e voltou a morar na casa da mãe dela. Aí, e voltou, né, com Dois meus filhos. anos? Não durou 2 anos, né? A gente tava casado 13 anos, né? Com menos de 2 anos, isso tudo acabou. E ela voltou para casa da mãe dela. Só que aí, o egoísmo mudou de lado. Aí eu que não queria mais, né? Aí eu que não queria. E ela mandava mensagem para ir para tomar um café junto, assistir um filme com as crianças, e eu não queria, né? O orgulho ferido, né? Falou mais alto. Só que cada mensagem dela me tocava, mesmo eu não respondendo, ela às vezes até falava, tá, depois eu vou, mas não ia, né? E não cheguei a ser grosseiro. Mas mesmo não indo, sendo diferente, não respondendo, me tocava de uma maneira que eu não sei explicar. E eu imagino que todo homem casado, ele que recebe a mensagem da esposa, ele sente algo semelhante. Então, mandem, mulheres que estão me ouvindo, mandem mensagem para seus esposos, não desistam, né? Façam alguma coisa, porque mesmo que ele esteja com o coração duro, em alguma parte do coração dele ali, ele vai ser tocado de alguma forma. Eu era tocado assim, mesmo que a princípio eu não fizesse nada, né? Há o tempo de Deus para tudo. Eu também não contei, mas quando minha esposa saiu de casa, eu jejuei vários dias, né? Jejuei, né? Estive em oração por vários dias. Não aconteceu nada no começo, né? Ela continuou fora de casa por quase 2 anos. E 5 anos, né? Porque depois eu que não, né, não quis também. Então a gente ficou separado 5 anos, divorciados 5 anos. O ano passado que a gente casou novamente no civil, Uau! porque tinha desfeito, né, o casamento. Então eu casei 3 vezes, né? Casei na igreja, no civil, e ano passado casei no civil novamente. O divórcio, né, ele não é só desfeito, você tem que casar novamente no civil. É verdade. Então, ano passado nós casamos pela terceira vez. Então, e eu considero um grande milagre, porque até então quem nos via, primeiro se surpreendeu com a separação. E depois, eles pensaram, não tem jeito mais, ela já está com outra, até engravidou com outra, ele já está com outra também, né? Pouco a gente sabia disso, né? Porque eu não cheguei a morar com outra pessoa.
Mas não tinha mais jeito. Humanamente era impossível que a gente voltasse. Humanamente era impossível. Não tinha como. E chegou um ponto, aí tudo bem. Aí ela quis voltar e eu não queria mais. Tranquilo. Aí depois ela desistiu também. Então chegou um momento que nem eu e nem ela estavam lutando mais pelo casamento. Porque ela cansou também de me convidar e eu não vinha para casa. Até porque a outra pessoa com quem eu já estava, eu não queria nem que eu viesse Nem perto para ver as dela, crianças, da né? casa. Então eu levava as crianças, deixava no portão e já saía, não entrava. E eu também não fazia questão de entrar. E quando ela descia para abrir o portão, eu já saía antes, nem esperava ela abrir. Então eu saía para não vê-la. Mas no meu coração, eu queria vê-la. É interessante, né? Por um lado eu não queria, porque o orgulho fala mais alto, É. mas por outro eu queria, porque era minha esposa. Então é difícil até para mim para explicar isso aí. De fato, eu não consigo explicar direito. Mas, assim, havia no meu coração a vontade de vê-la, porque era minha esposa. Embora o orgulho estava falando mais alto, eu me distanciava dela. Então realmente é difícil explicar, mas eu tô falando o que eu consigo Que é possível, externar. né? É, Você não consegue explicar, mas você está contando sua história para é, trazer sobre as pessoas essa esperança que é possível. E como foi sim. para perdoar, Silvestre? Então, realmente foi difícil, porque mas aqui a religião me ajudou muito, me ajudou em vários aspectos, né? Primeiro, para não tirar minha vida, o que eu pensei, né? Eu pensei, o inferno existe. Então, se eu tirar, porque na verdade, e hoje eu penso, quem tira a própria vida, ele não quer tirar a vida, ele quer tirar aquela dor que está no coração dele, mas ele não consegue. Então, tirando a vida, a dor sai junto. Imagina, a pessoa deve imaginar isso. Mas como eu sabia, meu pai me explicou desde pequeno da existência do céu e do inferno, o medo do inferno me fez evitar, Não, né, tirar minha própria vida. Porque o que eu pensei, eu vou tirar essa dor, realmente, mas eu vou substituir por uma outra pior e eterna. e Então, até. então a religião me ajudou nisso aí, a não tirar minha própria vida e também no perdão. Porque eu lembrava, poxa, eu rezo o Pai Nosso. No Pai Nosso eu peço para que Deus me perdoe como eu perdoo meu irmão. Então, se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Então, e quanto ao perdão, não foi difícil nesse sentido, porque nisso a religião me ajudou. Opa, Deus me perdoou, eu sou pecador, o meu pecado, a minha ofensa a Deus é muito maior do que a ofensa dela a mim, né? Porque quando você ofende, até no direito tem isso também, né? A pena ela é maior dependendo do tipo de crime. Quando você faz um crime contra alguém inocente, por exemplo, contra uma criança indefesa, a pena é maior do que se você fizer um crime contra alguém que pode se defender. Isso. Né? Existe isso. Eu não sei o nome disso aí, mas existe. Hum. Quando você faz um crime contra uma autoridade, a pena é maior do que se você fizer um crime contra uma pessoa semelhante a você, que não tem uma autoridade. E Deus é a maior autoridade que existe, né? Deus é a pessoa mais Deus é uma pessoa, é a pessoa mais inocente que existe. Então, quando nós erramos, quando nós cometemos qualquer pecado, nós estamos ofendendo uma pessoa que é inocente, que não merece aquilo e que é a maior autoridade que existe, né? Ou seja, então, o menor pecado meu é uma ofensa que eu faço a Deus muito maior do que a ofensa que minha esposa me fez, né? Que eu não sou nada inocente, nem não sou nenhuma autoridade. Então, isso me ajudou a perdoar, porque eu pensei, poxa, e há uma frase de Santo Agostinho que eu gosto muito, que ele fala assim: não há pecado no mundo que eu não seja capaz de cometer, né? Não há um erro que eu não seja capaz de cair também. Aí eu pensava, poxa, eu não me imagino fazendo isso, né? Que ela fez comigo, mas eu posso cair, né? Quem me garante que eu não, se Santo Agostinho falou que pode, né? Eu posso cair, né? Quem sou eu? Se Deus tirar a mão da minha cabeça, eu vou de abismo em abismo. Então, tudo isso eu meditava bastante e isso me ajudou a perdoar. Agora, esquecer a dor é outra coisa, é diferente, E né? como foi? Perdoar, sim. Então, aí que tá. O segredo, isso foi recente, né? Foi depois da nossa volta, né? Eu voltei com ela, eu não voltei com ela sentindo a mesma coisa que eu sentia quando a gente estava namorando, por exemplo. Eu voltei porque era o certo, né? Uau. Com o Dr. Jorge eu aprendi, o casamento pode ser restaurado, e eu pensei, de fato, então eu vou restaurar. Então, se ela, que ela chegou a pedir, né, para voltar, ela já não estava mais com o cara. Eu pensei, poxa, eu tenho que perdoar, né, e voltar e restaurar minha família, voltar a convivência com meus filhos e deixar essa pessoa com quem eu estou, que foi difícil, né, porque até então ela não tinha feito nada errado para mim, né, ela queria tudo certo, ela queria nulidade para a gente casar,
tudo certinho. Ela me indicou o Dr. Jorge, ou seja, para indicar o Dr. Jorge é uma pessoa boa, né? Não é qualquer pessoa. Então, era realmente uma pessoa boa, né? De fato. E eu ia deixar uma pessoa boa para voltar para aquela que me trocou por outro. Olha a situação, olha a situação. Só que ela não era minha esposa. O detalhe é esse daí. Ela não era minha esposa. E Deus quer restaurar o casamento. O homem tem que voltar com a esposa, que é o centro da biografia dele, é o matrimônio. Então, por melhor que ela fosse, realmente, ela não era uma pessoa como a gente classifica as OMs, né? Que geralmente são pessoas de mau caráter, de pessoas que, em sua E maioria, talvez, pessoas quer que não estão destruir nem as aí com nada. famílias, né? Isso, que quer. E ela não. Ela chegou a falar para mim que se eu quisesse voltar com a Adriana, ela me ajudaria no início. Aí depois, claro, depois ela ficou chateada, porque eu Ela cheguei criou a prometer para ela, expectativas, né? sim, e eu criei isso nela também. Porque eu cheguei a falar para ela que ela poderia ter ciúme de qualquer mulher no mundo, menos da Adriana, que para Adriana não voltaria mais depois do que aconteceu. Ou seja, eu prometi para ela que eu não voltaria mais para Adriana, e voltei, né? Como você disse, né? O traído, se relacionar com outra pessoa, ele acaba traindo também. E, de certa forma, eu fiz isso, né? Eu prometi algo que eu não podia cumprir, e eu fiz exatamente o contrário do que eu prometia. Prometi que não voltaria para Adriana e voltei, né? Para minha esposa. Claro, era o certo, né, na ocasião, porque é minha esposa, então eu realmente tinha que voltar. Eu não deveria ter me envolvido com essa outra pessoa, embora é uma pessoa boa, porque eu sou casado, né? Só que eu não entendia, né? Eu entendi o valor do sacramento, do matrimônio, mas nesse caso, como ela saiu de casa, para mim eu estava liberado, né? Ou pelo menos buscava uma brecha, né? Porque o ser humano é esperto, ele quer achar uma brecha para fazer a própria vontade, ao invés de fazer a vontade de Deus. Infelizmente, nós somos assim, né? Eu cometi mais esse erro, né? Além de todos os outros, eu não citei todos aqui, porque não dá tempo. Se você citar só meus erros, a gente ia ficar vários dias aqui nessa live, mas eu tenho que resumir. Então, e foi um erro que eu cometi. Então, eu costumo dizer que eu estive dos dois lados, de certa forma. Porque primeiro minha esposa saiu, então eu fui, vamos dizer assim, a vítima, aquele que ficou em casa, foi traído e foi abandonado, né? Depois, quando minha esposa quis voltar, e ela voltou para casa, primeiro para casa da mãe dela, com os filhos, então eu estava fora de casa, porque a família seria minha esposa e os filhos, e eu era aquele que estava fora, embora ela tivesse saído antes. Como ela quis voltar, então eu era o que estava fora de casa, né, e com outra pessoa. Então eu me vi dos dois lados da situação, né? Aquele que foi abandonado e aquele que estava fora de casa também. E hoje eu me perguntava para Deus, mas para que tanto sofrimento, né? Também teve a agressão, né, por parte do cara que estava com minha esposa. Quando eu ia ver meus filhos, eu cheguei a ser agredido. E nesse ponto, eu imagino que a má interpretação da palavra me atrapalhou, porque eu cheguei a ser agredido e não revidei, porque eu lembrei que Jesus falou, né? Se te baterem na face, ofereça a outra. Mas nesse caso, minha família estava ali, meus filhos estavam ali. Se acontecesse uma coisa de mais grave com meus filhos, comigo, né? Eles ficariam ali com esse cara e não ia ter mais salvação. Quem quer livrar eles de lá, né? Então, nesse caso, eu teria que ter me defendido por eles, né? Mas eu não sabia, né? Eu interpretei errado e não fiz. Hoje, graças a Deus, foi resolvida a situação. Hoje estou com meus filhos, com minha esposa, né? E até E você estava inverteu a falando situação, né? sobre como foi se livrar da dor. Assim, e a dor foi quando o Dr. Jorge fala, quando você consegue um novo significado, né, para o que aconteceu, a dor, ela não é que ela some, mas ela fica como se fosse abafada, porque você tem algo melhor para se preocupar. Você não fica focado em você mesmo, você fica preocupado com os outros. Quando eu comecei a atender, como eu disse, né, eu voltei para minha esposa, mas sem sentir o que eu sentia no início, ou seja, a dor ainda estava ali. A dor, pelo que ela fez, ainda estava ali. Eu voltei porque era o certo, né? Não porque pela vontade humana, mas porque era o certo. Tudo bem. Aí eu comecei a atender, aí comecei a fazer a formação de casais, a mentoria do Dr. Jorge, comecei a atender as pessoas. Eu me senti impelido a ajudar os outros, já que eu fui ajudado, né? Eu pensei, vou fazer pelos outros também o que ele fez por mim. Então eu comecei a atender pessoas com problemas. E começou a ver tantos casos, e eu comecei a não ter tempo de pensar na minha dor, porque eu estava pensando na dor do outro, tentando resolver a dor deles. Aí eu entendi. Aí quando vinha caso de pessoas que pensaram em tirar a própria vida, que perderam
tantos quilos que estavam só chorando. E eu lembrava, nossa, eu passei por isso, então eu sei como ajudar. Eu sei não porque eu li, né? Não pela teoria, porque eu estudei sobre isso, porque eu aprendi sobre isso lendo. Não, eu passei por isso, né? Por experiência própria. Então, eu estou conseguindo ajudar porque é uma experiência que eu tive. Então, eu consegui me colocar no lugar da outra pessoa, não por uma experiência de algo que eu vi com alguém, não, porque eu passei por aquilo. Então, eu sabia que realmente aquela dor era real. Então, eu não dizia simplesmente, ah, não, isso vai passar, né? Como falaram para mim. Ah, não, isso depois de tempo vai... Não, não é Então assim. É uma você dor real. viveu, então você viveu exatamente a palavra de Jó, né? Você foi curado enquanto cuidava e orava dos seus amigos, né? Então as pessoas que entravam no seu consultório, elas viviam, elas chegavam ali trazendo suas dores, e aí dentro do processo de você ajudar eles a ver a cura, você também foi curado. Sim, Já tem quanto exatamente. tempo? 2 anos, Silvestre, que vocês voltaram e se reconciliaram? Não, foi ano passado. Faz um pouco Deus, mais de um ano. Foi Deus. no meio do ano passado. Gente, olha só. Para quem está chegando agora, deixa eu tentar resumir aqui a história de Silvestre. Silvestre é um casado com a mulher, descobre que a mulher está traindo ele com um amigo dele e chega a se separar. Depois que se separa, ele começa a se relacionar com outra pessoa, ela engravida desse rapaz, se juntam, ficam 2 anos casados juntos, depois eles veem que realmente não funciona, se separam, ela começa a buscar reconciliação, ele já não quer mais porque o orgulho está latente, e aí depois de tudo isso, ele começa a conhecer a palavra de Deus, começa a entender que ele, dentro de um processo de dor que ele estava vivendo, ele também tinha errado, assim como ela, porque durante muito tempo ele apontava para o erro dela como o erro fatal, como o erro que acabou com o casamento, porque ela traiu. Depois ela descobriu que ele também tinha errado muito e tinha combinado para essa traição, tinha combinado para o fim do casamento. E depois disso ele disse assim, cara, deixa eu então buscar ajuda para eu viver minha cura. E ele começou todo o processo dele, de viver a cura dele, de buscar realmente um conhecimento. E ele falou uma coisa muito interessante, que a religião ajudou ele, né? Ele fala religião, mas o relacionamento com Deus e o conhecimento da palavra foi que fez com que ele despertasse para realmente o valor da família, o resgate da família. E aí ele volta o casamento, mas ele não volta o casamento apaixonado. Ele não volta o casamento amando a mulher. Ele não volta o casamento sem dor. Não, ele volta o casamento ainda com dor, mas volta o casamento em obediência. Dentro do processo da obediência, que ele volta o casamento, olha o que acontece. Ele, dentro da experiência dele, ele diz, já que eu fui ajudado num processo terapêutico, eu também agora vou ajudar pessoas e vou ajudar famílias. Nessa ajuda das famílias, ele começou a viver o processo de ser curado completamente. Ou seja, ele tinha perdoado, mas ainda doía. E aí ele, em obediência, volta, fundamentado no perdão. E dentro de uma decisão diária de viver a missão acima da dor, ele vive o processo de cura. E sabe por que eu estou resumindo tudo isso aqui para vocês, gente? Porque tem muita gente que está aqui há muitos anos decidindo defender muito mais a sua dor, a sua traição e sendo vítima da circunstância do que genuinamente virar a situação a partir da obediência. Ninguém precisa obedecer a Deus condicionando a mudança de outra pessoa. Esse é o grande erro que muitas pessoas estão cometendo aqui. Tenho certeza do que eu estou falando. Você só quer voltar ao casamento se o outro mudar. Você só quer voltar ao casamento ou restaurar a sua família se o outro parar de pecar. Gente, nem Cristo faz isso. Cristo diz, venha como está. Ou seja, você está mazelado, você está pecador, você está fazendo tudo isso. Venha como você está. Em mim, você vai acessar um amor tão exagerado, um amor tão esplendoroso, um amor tão maravilhoso que você vai dizer assim, cara, eu não consigo mais viver baseado no meu desejo e abrir mão desse amor. Esse amor vicia, gente. Esse relacionamento com Cristo é um relacionamento tão maravilhoso, tão extraordinário, tão perfeito, que você vai descobrir que nada, nenhum pecado na terra, equipara a esse amor maravilhoso de Cristo. E aí você vai poder olhar para a sua família e dizer assim, cara, é o melhor lugar que eu posso estar. Mas a minha mulher não mudou, mas o meu marido não mudou. Não importa. Porque você se move não pelo que você está vendo. Você se move pelo que a palavra de Deus fala. Eu lembro que uma das minhas intercessoras, né, que caminha comigo, ela ficou 27 anos orando pelo marido dela.
eu amei uma vez quando ela estava dando testemunho e ela trouxe uma frase que eu amei, que ela disse assim: Nath, cada dia que se passava não era mais um dia de dor. Cada dia que se passava era menos um dia para o meu milagre. Então, cada dia eu celebrava mais, cada dia eu vivia mais, cada dia eu vivia o processo de forma muito mais profunda, contemplando o Senhor da sua bondade. E essa semana eu vi uma frase que ela está assim, ecoando dentro do meu espírito, que diz assim: quando você estiver no deserto, não fique murmurando, não fique reclamando e dizendo: nossa, eu estou no deserto e parece que não vai acabar. Deixa eu te falar. Deserto é lugar de quem saiu da escravidão do Egito. Porque entre o Egito e Canaã tem um deserto. Então, se você está no deserto, você já saiu do cativeiro. Ou seja, é uma jornada só de um processo que está te preparando para você entrar na terra prometida. Deus tem uma família para você. Deus tem o teu casamento restaurado. Mas antes, ele precisa que você passe pelo processo. Que você seja equipado pelo processo. E a partir disso, você contemple a bondade do Senhor. Por que eu estou falando isso? Por que eu convidei o Silvestre para dar esse testemunho? Porque eu tenho recebido pedido de muitos homens falando: Nath, eu sofri, eu não estou conseguindo sair do cativeiro. Sabe por que você não está saindo do cativeiro? Porque você está preferindo defender a sua dor do que você olhar para o alto. Gente, fisiologicamente, nós não conseguimos chorar quando a gente olha para o céu. Vocês sabiam disso? Faz um teste com seus filhos. Quando eles começarem a chorar, aponta para cima e inventa alguma coisa. Olha ali, meu Deus, um besouro no alto da casa. Vê se eles continuam conseguindo chorar. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Você que está aqui comigo nessa semana da minissérie Virando o Jogo da Traição, o meu convite para você é: sim, você pode ressignificar essa dor. Você pode transformar essa dor, na verdade, na tua grande missão na Terra. Porque pessoas curadas ajudam outras pessoas a serem curadas. Pessoas santas ajudam outras pessoas a serem santas. Pessoas que vivem um processo de ressignificar pode ajudar outras pessoas a ressignificarem. Foi isso que aconteceu na minha vida. Foi isso que aconteceu na vida de Silvestre. Foi isso que aconteceu na vida da Natália, do Dr. Jorge, de tantas outras pessoas que eu já fiz live aqui. Então, deixa eu te falar, vem para o nosso time. Sai desse lugar, gente. Você está se unindo, os pares se unem. Você está se unindo e sentando só em lugares onde está todo mundo lambendo as feridas uns dos outros. É isso mesmo. Não, Deus tem algo melhor para ti. Não, separa, não dá certo não. Você merece ser feliz. Gente, alegria, felicidade. A palavra de Deus deixa muito claro. Nunca esteve em casamento, nunca esteja na maternidade, nunca esteja em canto nenhum. Está somente em Jesus Cristo. Então, você quer ser feliz? Você quer ser alegre? Você quer ter paz? Você quer ser amado e sentir esse amor de uma forma que você nem sabe explicar? É em Jesus. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar. E por que eu estou convidando várias pessoas para estar com a gente nessa semana, convidar surpresas? Porque eu quero dizer para vocês que não é só com a vida da Nath que essas coisas acontecem. Que restauração de casamento não é só com a Nath, porque a Nath é diferente. Porque a Nath espiritualmente é diferenciada. Não! Tá aí um homem falando que ele superou, que ele conseguiu. E quantas outras pessoas, centenas de pessoas já passaram pela nossa jornada e viveram suas curas e viveram seus milagres. E deixa eu falar, milagre não é somente quando um casamento é restaurado. Milagre é quando você é curado, milagre é quando você perdoa e é perdoado, milagre é quando você tem um encontro com Jesus, milagre é quando você muda a sua mente e você não se move mais pelo que o seu coração sente. E você se move em obediência. Estou fazendo esse resumão aqui, doutor Silvestre, porque eu tive que correr, porque nosso tempo já está afindando. Mas eu quero demais lhe agradecer por essa jornada. Por favor, sigam Silvestre, que está se colocando aí já como um terapeuta, que tem ajudado outros homens, outras pessoas. Os homens que estão aqui, usem esse homem também. Manda mensagem lá para ele, eu tenho certeza que ele vai ter prazer em responder vocês, em ajudar vocês. Meu amigo, muito obrigado. Desculpa. Muito obrigado por você ter sido essa voz, por você ter vindo aqui contar a sua história, contar que sim, você voltou ao seu casamento. Agora vocês têm 4 filhos, não é isso? A quinta vai nascer esse mês. Acabei de chegar do ultrassom. Glória! Cecília vem aí. Está vindo agora a filha da promessa, Isso. que é a filha depois da restauração, né? Glória a Deus. Aqui em casa eu também tenho 2 filhos na restauração. Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigada. E olha, continua com a gente, porque essa semana ainda vamos ter muitas lives muito especiais
para ajudar você a criar uma nova esperança a partir de novos testemunhos, novas histórias de vida. Amanhã, meio-dia, nós estamos juntas de novo, sexta-feira junto de novo, sábado de novo, domingo, todos os dias da semana, nós vamos ter lives aqui para te inspirar, você não desistir. Por favor, palavras finais aí com você. Então, eu que agradeço por essa oportunidade e um convite especial aos homens, né? Eu faço de quando em quando um encontro com os homens para contar a minha história como eu contei aqui, mas com alguns eu pontuo alguns momentos que eu errei e que eu acertei e que muitos deles se identificam, né? E estão passando por esse processo. Então, aos homens eu convido, eu tenho um grupo para mulheres também, mas o próximo vai ser com os homens, e que eu vou contar a minha vida, pontuando alguns erros que eu cometi para que vocês não cometam os mesmos. Amém. E algumas coisas que eu acertei, né? Para que vocês imitem no que for possível. Então, e agradecer a todo mundo que participou dessa live. Continue todo dia, meio-dia. Participe, amém. Porque essas vozes, a doutor Jorge, a Nath, todos que falam sobre restauração, que tem Cristo como base da restauração, que isso é importante, porque sem Cristo não existe restauração, não tem como. Verdade. Então sigam essas pessoas, porque vocês estão em boa companhia, e é isso que é necessário, unirmos forças em prol das famílias, quando ela é tão criticada, tão combatida nesses tempos. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Gente, essa live vai ficar gravada. Você pode, sim, compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Quero te convidar, né, ousadamente, que você faça isso. E coloca aqui nos comentários o que para você fez muito sentido. E vamos, que amanhã tem mais. Deus abençoe vocês e até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.